pode fazer isso exatamente agora, nesse momento. Será que perdeu o timing? Não sei, Será que perdeu o timing? Você que tá vendo essa introdução inusitada desse episódio, dessa espécie de episódio aqui, seja bem-vindo ao primeiro episódio do que a gente chama de quê, Arthur? De papo rápido. Papo rápido. Essa foi uma ideia que a gente teve para fazer episódios curtos, então de bate-papos aleatórios, enfim, falando obviamente de educação financeira, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo. E, inclusive, hoje a gente vai falar sobre aquilo que no início da nossa jornada a gente precisou destruir de alguma forma, né, Arthur? Que são mitos sobre o dinheiro. E, bom, qual que é o objetivo dessa série, desses episódios aqui? É um bate-papo descontraído, que nem você viu nessa introdução aqui. É algo bem descontraído mesmo, uma conversa, a gente vai trazer alguns pontos, mas é algo que é para ser entre 5 a 30 minutos, não é para passar de meia hora, e você tem que ficar focado aqui com papel e caneta na mão, sempre anotando, que é muito importante, e aí a gente vai dar continuidade, né, Arthur? Quais são as suas considerações iniciais, meu amigo? Bom, acho que as considerações iniciais o Aquiles já falou muito bem e nosso foco hoje é trazer para você 5 grandes mitos sobre o dinheiro. E acredito que, na verdade, esses mitos eu, pelo menos, ouvi muitos durante a minha infância. Do Aquiles também tem certeza disso. A gente ouve até hoje esses mitos de qualquer pessoa aí que a gente vê na rua, na família, por aí vai. Tem pessoas que, mesmo já tendo conhecimento financeiro, continuam com essas crenças. Verdade. O que é impressionante. E eu acho que, na verdade, uma das coisas que mais nos despertou de que isso era mentira, e um bom ponto para a galera que está ouvindo, é a leitura. Então aqui já tem alguns livros de recomendação, foram coisas que nos deram uma boa base, e um que a gente acabou não colocando aqui, mas foi um livro bem introdutório, que nos despertou essa vontade de conhecer mais, que é o do Pai Rico, Pai Pobre. Então acho que já fica essa recomendação de começo. A leitura desperta o conhecimento. Ali a gente tem Investidor Inteligente de Benjamin Graham, temos a Psicologia Financeira de Morgan Housel. Ali, o subtítulo é incrível, né? Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. E Dominando o Ciclo de Mercado de Howard Marks. Para quem já tem um conhecimento mais avançado, digamos assim, esse aqui é um livro bem interessante do Howard Marks. E para quem quer iniciar, a gente deixa a recomendação, né, Arthur? Pai Rico, Pai Pobre é o essencial. É o start, eu acho que é o start. A Psicologia Financeira tem um livro que tem dominado aí o espaço financeiro, tem sido a Psicologia Financeira. E Benjamin Graham, né, que foi o professor do maior investidor do mundo hoje. Né, ele foi uma lenda. Um ícone. Exatamente. Bom, dá para começar já falando da primeira grande mentira que nós ouvimos. E eu queria saber o que você ouvia com relação a isso durante a infância, mas eu ouvi muitas vezes, meu amigo, esse aqui e variações desse aqui, acho que foi o que eu mais ouvi durante a infância, que é que o rico não é tão feliz assim, que tem muitos ricos depressivos. Nossa. Cara, eu acho que eu ouvi esse final de semana. Se eu não me engano, eu escutei isso até na TV, cara. Eu não lembro, mas eu já escutei isso. Quantos ricos depressivos que a gente tem, quantos influenciadores depressivos. Dá pra dizer que é uma generalização do caramba. Nossa, isso daí. É generalizar muito, muito mesmo. Eu escutei isso grande parte da minha vida, principalmente de que, por exemplo, já teve uma fala que me marcou muito, que era que a maioria dos ricos eles tinham dinheiro para dar e vender, mas felicidade era o que faltava. E isso é uma generalização gigante, né? Isso eu lembro, eu escutei isso na escola, quando eu era bem novo, inclusive, de uma professora. E grave, né? Imagina falar isso para uma criança. Gravíssimo. Ainda bem que eu consegui desconstruir isso ao longo da vida. Pior de tudo, acho que não é nem... O pior é as consequências da pessoa ficar ouvindo isso, porque meio que é uma desmotivação para a pessoa ser rica. Então é como se ela não devesse ser rica. Como se fosse errado, né? É como se fosse errado.
é como se fosse errado ser rico, e ser rico vai implicar em provavelmente tu ser infeliz. Se tu for rico, a chance de tu ser infeliz é grande. E eu acho até que, na verdade, isso é um ponto interessante pelo fato de você, por exemplo. Eu queria até perguntar como que tu acha que é ter essa experiência de vida, por exemplo. Sabe quando você tem um jogo, eu não sei se você fez isso na sua infância, mas eu fiz. Tinha uns aplicativos aí, sei lá, não sei como é que eu posso apelidar, mas que tu instalava e tu tinha um hack num jogo que tu já vinha zerado com tudo sim, no jogo. os APKs. Os APK, esse mesmo. Tu já vinha, tipo assim, tu jogava Subway Surfers, Sim. aí ao invés de tu entrar no Subway Surfers sem nada, tu já entrava com todos os personagens, com todas as pranchas lá, não sei o que. Isso era meu sonho. Tu entrava com o jogo no top. Só que depois de você estar jogando um dia, tu cansava daquele negócio, porque não tinha a menor graça tu jogar tendo tudo. Então essa é a pergunta que eu acho que fica. Se quando tu é rico, como se tu já tivesse zerado a vida, vamos dizer assim, será que o dinheiro continua tendo graça? Será que o que proporciona a felicidade para essas pessoas que supostamente já zeraram a vida, vamos dizer assim? Realmente. É uma reflexão. Tem até uma pesquisa, né, que diz que tantos $1.000 por mês que tem uma escala, né? Tem uma escala. E as pessoas, elas só veem felicidade no dinheiro, nas notas, nos números na conta bancária, a partir de um valor mensal. Eu não lembro quanto que é, não sei se você lembra. É uns 60 mil, 90 mil dólares. Se eu não me engano, Não, acho que não é nem por ano. Se eu não me engano, é por mês. Uns 30 mil dólares por mês. É até 30 só? Eu não sei, não tenho certeza, mas acho que até uns 30 mil dólares por mês a pessoa tá naquela motivação. O que hoje seria mais ou menos uns 180 mil reais por mês. Por aí. Então, eu lembro que é uma escala entre 200 a 400 mil por mês, por aí, que o dinheiro ele já começa a perder sentido, né? Já é um valor bom. Uns 180 mil reais por mês, o cara já consegue bastante coisa. Consegue um carro muito bom, uma casa muito boa. É um valor ótimo, ótimo. E, bom, acredito que isso, até algo que muitas pessoas questionam, é que, os ricos, eles ficam ricos, e aí eles vivem no lazer eterno. Param de trabalhar, param de... Nossa Senhora, isso é algo que é um mito também. É um mito do caralho. Porque as pessoas que ficaram bilhões... Pergunta pro Elon Musk se ele parou de trabalhar. Pergunta pra ele. Pergunta pro Flávio Augusto se ele parou de trabalhar quando ele vendeu a empresa dele por $1 bilhão. Não, ele trabalha até hoje. O Elon Musk, ele é o cara... Nem sei se ainda é o cara mais rico do mundo ou se alguém ultrapassou ele. Mas ele ainda continuou trabalhando, continuou com o seu propósito. Então, qual que é o principal insight? As pessoas ricas, elas sempre tiveram um propósito muito maior do que o dinheiro. Eu acho que é exatamente isso mesmo. E aí o dinheiro ele se tornou uma consequência. Secundário, né? O dinheiro ele se tornou algo secundário, ele se tornou uma consequência do desenvolvimento do propósito daquelas pessoas. Então, o Flávio Augusto, ele viu aquelas escolas que só prospectavam clientes passivamente, que só matriculavam alunos 2 vezes por ano, e ele passou a prospectar e matricular alunos todos os dias, vendeu o modelo de negócio dele por bilhões. Mas ele era apaixonado por empreender, ele não parou. Hoje ele faz consultorias, ele faz mentorias, ele faz palestras, ele desenvolveu paixão por ensinar, inclusive. E é isso que você precisa tomar como perspectiva de um empreendedor que é feliz. Com certeza ele é feliz. Com certeza. Mas, enfim, e não generalizar isso de forma de falar que o dinheiro não traz felicidade. É óbvio que o dinheiro ele não compra a emoção felicidade, isso não é possível. O dinheiro não compra emoções, mas ele compra momentos bons em lugares bons com pessoas que você ama. E isso é a base da felicidade. Né? Sem falar que, por exemplo, é aquela coisa, tá bom, você zerou a vida, nada mais é tão emocionante pra você, mas de qualquer forma, cara, mesmo tendo zerado a vida, se você ainda tiver um motivo que te faz querer ajudar as pessoas de alguma forma, sei lá, seja com caridade, até a tua empresa em si fazendo alguma coisa, isso já traz uma realização muito grande.
pelo menos eu me sinto mais realizado ouvindo um depoimento de um pai, de uma mãe, de um aluno, do que ganhando, sei lá, se ele me desse 10 mil reais na mão, eu não sei, eu não teria uma sensação Com certeza. tão forte como a quando ele fala, cara, eu tô ganhando meu dinheirinho, eu tô fazendo um negócio, não me sinto tão realizado. E outra que, algo que eu ouvi do próprio Thiago Nigro, dinheiro traz conforto, então não é felicidade, mas ele traz conforto. Ele te põe nos melhores hotéis, ele te põe na classe executiva do avião, ele te faz ter um carro que você pode viajar 10 horas que você não vai se sentir cansado naquele carro, porque ele é confortável. Então ele traz um conforto. Eu acho que essa é uma palavra boa. Não traz felicidade, mas conforto certamente traz muito. É verdade, é verdade. Inclusive, uma coisa que eu ouvi, Arthur, é que a gente passou, cara, 10 minutos falando somente de que o dinheiro traz felicidade. O que tu acha da gente reduzir para 3 mitos? Cara, porque é conteúdo que dá pra ficar pra outro, hein? Cara, eu acho que dá pra gente continuar com os 5 mitos. Mas a gente agiliza. Contradição no meio do podcast. A gente agiliza. Não, então segue o roteiro. Segue a promessa. Vamos lá. Então. Segue a promessa. segue o fio. Bom, próximo mito. Um mito que eu escutei bastante da minha família, enfim, de muitas pessoas, é que o cartão de crédito ele é muito perigoso. O cartão de crédito é péssimo, que o cartão de crédito, enfim, pessoas com saúde financeira não usam o cartão de crédito, coisas desse tipo. Tu já ouviu isso, Arthur? Alguma vez? Cara, eu ouvi isso algumas vezes. Eu ouvi principalmente que como se comprar à vista sempre valesse mais a pena. Acho que na verdade tem também a questão do parcelamento, né? De que comprar parcelado sempre é uma má decisão, você não pode comprar parcelado, tem essa questão também. Eu acho que as pessoas se veem muito presas quando elas decidem parcelar alguma coisa. Por exemplo, é chato demais pagar uma coisa por muito tempo. Então, sei lá, quando você compra uma televisão, como essa aqui que tá atrás da gente aí, você compra a televisão é 3 mil reais. Você vai lá, pagou 3 mil reais à vista, cara, teu pensamento tu tá tranquilão porque tu já se livrou da dívida e a TV tá na tua mão. Isso mesmo. Mas a questão é a seguinte, no longo prazo, para coisas que custam caro, o parcelamento geralmente vence. Geralmente é a melhor alternativa financeira. Com certeza. Né? Quase sempre, na verdade. Até porque, por exemplo, se eu coloco esses 3 mil reais, por exemplo, de uma televisão, eu posso pagar à vista, mas eu consigo fazer em até 12 vezes sem juros. É um baita negócio. Que é um baita negócio. Se eu conseguir fazer até 12 vezes sem juros e colocar esses 3 mil reais para render ali em qualquer títulozinho de renda fixa, vamos imaginar aí que ele me dê 12%. Eu já vou ter esses juros e eu vou ter os 3 mil reais para pagar a TV. Então, por exemplo, se a gente imaginar exatamente esse valor aqui, eu teria os 3 mil reais que eu teria pago a TV e teriam me sobrado 360 reais, o que pode parecer pouco. Mas se eu fizer isso repetidas vezes, com a geladeira, com o fogão novo, com a mobília da casa, isso aí já vira um montão. Com certeza. Esse é um caso meramente ilustrativo, digamos assim, porque quando a pessoa for sacando esse dinheiro, vai perder um pouco dos juros compostos, né? Sim, e aí ela não vai acumular tanto. Mas na verdade vai acumular bastante, só que não esse valor exato. Você pode fazer esse cálculo aí depois em casa, mas essa questão do parcelamento é muito poderosa. Porque eu tenho cartão de crédito desde os meus 14 anos, sempre aprendi a conviver com ele e fazer ele trabalhar por mim. E uma coisa que eu aprendi é realmente isso. Eu tinha esse toque de, caramba, eu preciso pagar as minhas coisas, eu preciso pegar o meu dinheiro, pagar isso aqui e o que sobrar eu vejo. Mas não, uma coisa que eu aprendi inclusive com o Bruno, que ele é um grande mentor meu, o Bruno do Networking, que você precisa fazer com que as suas dívidas trabalhem para você. Você precisa ter dívidas. Difícil hoje uma pessoa que tenha muito dinheiro, que tenha um sucesso, que ela é zero endividada. A maioria das empresas tem dívida, a maioria
das pessoas também têm algum tipo de dívida, porém é aquela dívida que nós chamamos de dívida saudável. Não é aquela dívida que está ali comendo juros de 30%, 40% ao ano todo mês. É uma dívida que, sim, é um dinheiro que ele está inadimplente, porém o dinheiro que essa pessoa tem, ela pode pagar. Mas talvez ela faça outras coisas com aquele dinheiro que vai multiplicar e que ela não necessariamente precisa pagar aquela dívida, precisa pagar aquilo, e aí tá ali, tranquilo, e não vai gerar tanto prejuízo. Isso eu aprendi inclusive com meu pai. Meu pai, ele tem dívidas, porém ele está sempre jogando com o dinheiro dele para que e ele sabe que aquela dívida ela não vai ser tão ruim. Agora, se você que está vendo esse vídeo, esse mini podcast, né, esse papo rápido aqui, e você tem uma dívida que, caramba, ela tem um juros muito alto, você está perdendo o seu sono, aí sim, aí eu acredito fortemente que uma prioridade é você quitar essa dívida. Agora, se é uma dívida que, você está devendo algum dinheiro ali, não está te gerando muito prejuízo, você precisa aprender a conviver com aquilo, que é o que vai te trazer muito lucro, né? Eu acho que o parcelamento seja algo estratégico, como você falou. Que o parcelamento seja algo estratégico. E desde que a pessoa que esteja aí nos ouvindo, ela saiba fazer um parcelamento sem juros, como aqui você falou, né? Quando tiver juros não faz sentido. Então, tem muitos juros e não parcela em muitas vezes. Dependendo, se ele te dá um desconto à vista, vale mais a pena você pegar à vista. Isso. Então, sempre que tiver um desconto bom, definitivamente bom à vista, que vale mais a pena do que você fazer parcelado, aí você paga à vista. Em outros casos, você parcela. E que o parcelamento não seja algo de tirar teu bem-estar emocional, até porque o teu foco tem que ser você mesmo, né? Não sua dívida. Então, se você tá pagando aí as coisas que tá funcionando bem, acho que esse é o nosso foco. Exatamente. E outra coisa também importante é que no cartão de crédito você acumula pontos, você acumula milhas, você acumula muitas outras coisas que podem te fazer lucrar e que você pode inclusive pesquisar sobre isso. Então ele é um grande aliado para quem sabe usá-lo. Muito bom. Isso é uma coisa que a gente pode concluir esse tópico, então. Antes da gente partir para o próximo mito, vamos falar dos nossos patrocinadores. Dos patrocinadores. Vamos falar dos patrocinadores, lembrando que nós temos como nosso principal patrocinador aqui a EQI Investimentos, que está sempre conosco, está sempre na telinha que vocês estão vendo, que nos cedeu um grande espaço dentro da empresa, inclusive esse estúdio maravilhoso aqui que foi construído pela EQI Investimentos. Então nós temos muito a agradecer a essa empresa e a nós mesmos que estamos aqui gravando o podcast, estamos sempre aqui presentes. Então, partindo aí para o nosso próximo tópico. Falando de uma também que é bem clássica, que é o medo das pessoas investirem por achar que para investir precisa de muito dinheiro. Então, as pessoas acham que, você precisa ser rico para investir, só rico que investe na bolsa de valores, só rico, isso aí é tudo coisa de rico. Eu acho que no Brasil, você nunca precisou ser rico para investir, mas investir na bolsa, por exemplo, e investir no geral, sempre foi coisa de rico. Então, não é só para rico, qualquer um pode, mas sempre foi uma coisa que a maioria dos ricos fez e que a maioria das pessoas de classe média e pobres por aí não fizeram. Então, é para rico, mas não é para rico, no final das contas. É um paradoxo. Realmente. Geralmente as pessoas que têm essa sabedoria financeira, ou elas já são ricas, ou elas se tornam ricas ao longo do tempo. Por isso que fica como se fosse uma coisa de rico. Mas a verdade que a gente acha que dá para passar para a galera aqui. Tem empresas na Bolsa de Valores que você pode comprar por R$4, por, sei lá, R$5. Acho que esses foram os mais absurdos que eu e você chegou. Cara, eu lembro que eu comprei uma ação da Oi por 30 centavos. Tem umas aí. Obviamente, isso não é uma recomendação. Não, A gente não quer recomendar nenhuma empresa por aqui, mas é trazendo exemplos cotidianos que agora a Oi não tem mais essa cotação, é a cotação um pouquinho maior porque aconteceu alguns processos dentro da empresa, mas é para você ver que, sobrou dinheiro na minha conta corrente e eu pensei, cara, eu não quero deixar aqui. Foi R$2, se eu não me engano.
Eu peguei e comprei 10 ações da Oi. Tu comprou só pra testar? Só pra ter ali, e, enfim, pra não deixar na conta corrente. Pois então. E aí você imagina, você pode fazer esses investimentos e que sejam feitos de maneira consciente, é claro, mas que fique bem definido aqui que investir não é só para rico. E mesmo não só falando de bolsa de valores, de investir em empresas, né, mas investir em, cara, sei lá, em um título público aí. Tem muita gente, cara, é impressionante a quantidade de gente que não sabe que isso existe. Porque a maioria da população deixa o dinheiro só na poupança. E tem uma ferramenta chamada Tesouro Direto. Essa ferramenta é pública, não é nenhum segredo de Estado, não tem nada. É um título público, você está deixando seu dinheiro na mão do governo e ele te paga com juros. É seguro, rende no mínimo 2 vezes mais que a poupança e a maioria da população não faz a mínima ideia de que isso existe. Não faz a mínima ideia. E o que geralmente as pessoas investem é o quê? Achando que estão fazendo um baita do investimento, a pessoa vai lá e compra, sei lá, títulos de capitalização. Bota dinheiro na poupança. Poupança. Previdência privada daquele bancão que não rende, sei lá, rende às vezes menos do que a poupança, aquela previdência privada que a pessoa fez. E aí eu não quero chamar a atenção da galera do consórcio, mas tem um consórcio também, que para alguns é uma boa, para outros é uma especulação. Então tem muitos negócios aí que a galera coloca dinheiro achando que é uma baita de um feito de um investimento e na verdade é uma furada muitas vezes. Com certeza, tem que ser consciente, né? Por exemplo, a previdência privada, você consegue fazer bons investimentos, inclusive Bruno Perini, ele já falou que uma grande parcela do dinheiro dele em previdência privada, porém você precisa estudar muito bem antes de investir, não simplesmente sair na primeira oferta que você achar, porque geralmente a primeira oferta é a pior que tem, falando principalmente no mercado financeiro. E consórcio também, uma coisa que é senso comum é de que é algo que realmente não faz sentido é caderneta de poupança. Isso tira da sua vida. Isso tira da sua vida, meu amigo. Eu posso falar aqui abertamente. Tira da sua vida porque não faz o menor sentido falando de investimento. Agora, consórcios tem boas opções, tem más opções. Previdência tem más opções, tem ótimas opções, boas opções. Isso é algo que você vai, inclusive, desenvolver e saber pesquisando e estudando. Mas caderneta de poupança é algo que, né, Arthur? Inaceitável. Inaceitável, tá bom? A caixinha do Nubank ia ficar melhor. Qualquer coisa rende mais. Conta corrente remunerada, se bobear, rende mais que isso. E que fica aqui um recado também pra galera que tem interesse em começar a investir, que a EQI Investimentos é um excelente canal para você começar. Perfeito. Então, você aí, só entrar na Play Store, digita EQI Investimentos, você baixa o aplicativo, você já vai ter todo um suporte e tudo mais. Dependendo do valor que você tiver disposto a investir, você ganha um atendimento exclusivo da EQI, então é sensacional. É isso aí. E agora a gente vai para o próximo tópico, que investir em ações é arriscado. Muita gente fala, nossa, investir em bolsa de valores, investir em ações, isso é muito arriscado. Será que é arriscado, Arthur? Será que tem todo esse risco que falam? Eu acho que é arriscado, mas é arriscado para quem não sabe o que está fazendo. Para quem não sabe, muito bem. Isso é algo que... uma coisa que a gente fala muito é que, principalmente falando de ações, o que minimiza, o que mitiga o risco do seu investimento é o seu conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver sobre aquela empresa que você vai investir, sobre a economia, sobre o mercado daquela empresa, sobre os dados daquela empresa, muito menor será o seu risco. Porque se você estiver estudando e você vê que aquela empresa ali... porque o que é comprar ações? É comprar empresas. Você está comprando ações da Petrobras, você está comprando ações da Apple, da Microsoft, do McDonald's, do Burger King, enfim, de todas essas empresas. Você está comprando empresas. Então você precisa conhecer essas empresas. É como se você tivesse... Você se imagina entrando na empresa, conhecendo a estrutura da empresa, vendo se você vai investir naquela empresa, é mais ou menos isso. Só que sem falar de milhões, falando de reais, centavos, inclusive. Então, quando você detém conhecimento sobre aquela empresa, mercado, tudo isso que envolve investir em ações, o seu risco vai lá para baixo. Porque se for um negócio ruim, você não vai investir. Seu risco vai diminuir.
Agora, se for um negócio bom, você vai investir. E se é um negócio bom, seu risco vai diminuir também. O risco de mercado, que é das oscilações do mercado, isso ninguém foge. Mas todo mundo consegue mitigar com o conhecimento que tem. Muito bom, excelente. Eu acho até que investir em ações dá para fazer uma comparação. Eu e você não temos muita experiência com isso, porque a gente ainda não construiu uma família. Mas dá para comparar com uma mulher, ou então, sei lá, ou um filho, porque quando você está escolhendo uma mulher, vamos dizer assim, para você se casar, ou a mulher escolhendo um homem para se casar, geralmente você quer escolher uma pessoa prudente, uma pessoa preocupada, que tem os mesmos valores que você. Então, na hora de escolher uma ação, você deveria ter o mesmo cuidado, deveria planejar da mesma forma que você planeja um casamento ou que você planeja um filho. Quando você planeja se casar com uma mulher, você já sabe se ela tem os mesmos valores que você já sabe se ela é uma mulher que gasta muito ou que gasta pouco. Você já conhece a família. Você já conhece a família. Gestão da empresa. A família é como se fosse a gestão da empresa, então você já conhece. Você já sabe aí a origem da pessoa. E a mesma coisa para as mulheres que estão conhecendo o cara. Já sabe se o cara é gente boa, se o cara não é, como é que... Então, tem toda essa história. E para uma empresa é a mesma coisa. Se você não conhece ela profundamente, a chance de dar uma cagada é grande. Da mesma forma como se você não conhece uma pessoa e já vai querer casar de uma vez só, a chance de dar problema também é grande. Então, imagine que casar de olhos vendados é a mesma coisa que você comprar uma ação sem nem saber, só sabendo o ticket. PETR4, você não sabe nem qual que é a empresa. É mais ou menos isso, é casar de olhos vendados. A única coisa que você pode fazer nas ações e não deve fazer no casamento é diversificar, né? Então, no mercado financeiro você pode ter várias ações. Agora, no relacionamento não é muito legal você diversificar. Exatamente, é um ponto interessante de se falar, né? Agora, vamos para o último tópico. Bom, para esse nosso último tópico, a gente separa um momento especial para falar da educação financeira. A educação financeira que tá pop, né? Tá popular, tá legal, tá chamando atenção, tem bastante gente fazendo, mas que continua da mesma forma, né? Continua na mesma realidade. É uma coisa que não existe nas escolas brasileiras. Então, falar que tem educação financeira nas escolas brasileiras também é um grande mito. O que a gente tem nas escolas brasileiras é a matemática financeira básica, que geralmente o professor dá 1 ou 2 aulas para falar de juros simples e juros compostos. E na maioria das vezes é só isso. Um professor bom, ele vai falar um pouquinho de imposto ali, vai citar um investimento ou outro, mas na maioria das vezes se resume só isso. A gente não tem um curso, a gente não tem uma grade de educação financeira, uma grade de empreendedorismo. Então, que fique como uma opção para as escolas que estiverem assistindo a esse podcast, para as pessoas que quiserem recomendar, quiserem ter na sua escola educação financeira, para os pais que assistem também, que a 2A Invest é responsável por uma turma de mais de 3.000 alunos aí, que a gente já passaram pela gente. Uma galera. Com educação financeira, com educação empreendedora. Desenvolvimento pessoal. Exatamente. Então, e que a gente faz de uma maneira que eu não conheço ninguém que faz igual. Então, a gente traz a educação financeira de jovens para jovens, com dinâmica, com brincadeira. Nosso grande foco é não ter a galera sentada no modelo tradicional, só ouvindo, sem poder fazer perguntas, sem poder interagir, sem poder brincar, sem poder fazer nada. Então, se as pessoas querem ter educação financeira nas escolas, esse grande motivo, essa grande causa tem que partir do povo também, né? Então, muito bem. Acho que aí já fica uma grande divulgação. Muito bem. Saiba que a 2A nasceu para isso. Para ajudar você. Para revolucionar a educação do país, principalmente, porque tem que começar pelo país, até daqui uns aninhos, poucos anos, a gente começar a sair para fora, né? Sair para fora. Sair para dentro não dá. Sair para... É verdade, boa. Boa, sair para dentro não dá. Muito bem. Então, segue a gente lá, né? @2a.invest. Segue que no nosso Instagram a gente tem mais de 20.000 seguidores. Lá, pessoas que nos acompanham, pessoas que acreditam no nosso trabalho, e a gente posta conteúdo semanalmente, toda semana, quase todo dia a gente solta conteúdo, solta stories, tem caixinha de perguntas, a gente sempre interage com todo mundo que manda mensagem a gente responde.
Então nos segue lá, @2a.invest, e já aproveitando, segue lá também @2a_cast, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora, o nosso querido podcast com um tema, né, com uma série agora nova, que é o famoso Papo Rápido. Muito bem. Então, não esqueça de se inscrever no canal também. boa, se inscreve aí no canal do YouTube. Então eu queria agradecer você que ficou até o final. A gente fez em exatamente meia hora, pelo jeito. Então foi no talo ali, a gente conseguiu fazer no limite. Foi perfeito. Então eu te agradeço, dá o like nesse vídeo, compartilha com a sua mãe, com a sua avó, compartilha com os seus amigos, para que esse conhecimento chegue cada vez a mais pessoas, porque esse é o propósito da 2A. Então um abraço para você, nos vemos no próximo Papo Rápido. Muito bem, até mais.